Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira. Verão começa nesta madrugada e previsão do tempo indica onde vai sobrar e faltar chuva na próxima estação. Na edição de hoje, nós vamos receber os especialistas em agronegócios, Mendonça de Barros e Marcos Yankee, que vão projetar as principais tendências para 2020. Agricultores de Mato Grosso iniciam preparativos para a colheita da soja, que está prevista para iniciar já na próxima semana. Tem tudo isso e tem muito mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O que esperar do agronegócio em 2020? É isso que nós vamos saber agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros, que abre a edição de hoje conosco. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Qual vai ser o principal tema que vai impactar o setor neste próximo ano? Boa tarde, Kelly. Olha, eu acho que a perspectiva do agronegócio é bastante boa e o que vai melhorar, vai puxar a fila, serão as carnes. Evidentemente, eu estou mencionando aqui o grande desequilíbrio no mercado internacional de carnes, que decorreu da gripe suína africana e do impacto fenomenal que resultou. Lá deixaram de ser produzidas 17 milhões de toneladas. É um fenômeno e isso está puxando o preço das carnes do mundo inteiro e, por tabela, sustenta os preços dos grãos. Esse é o fator mais importante a puxar boas perspectivas para o agronegócio no próximo ano. E à medida que puxa o setor de carnes, puxa também o setor de grãos, mas aí entra um segundo fator que tem relação direta com China, que é guerra comercial. Esse será ainda um dos principais temas que impactará o setor em 2020? E qual é a sua perspectiva sobre esse acordo que foi tecido e costurado entre China e Estados Unidos? Ele vai acontecer na prática? Eu acho que muito menos do que foi colocado pelos americanos, né? Só para relembrar os nossos espectadores, né, esse acordo ainda não foi assinado, foi anunciado, apenas as autoridades americanas falaram de um acordo excepcional, os chineses não deram uma palavra, e foi anunciado que neste acordo existe um compromisso dos chineses de importarem 50 bilhões de dólares de produtos agrícolas até 2021. Nós não temos dúvidas que isso não vai acontecer. No melhor ano, só para ter uma ideia, dessa última década das exportações americanas, isso foi pouco acima de 25 bilhões de dólares. Não tem condição disso multiplicar por 2 e para 50. Aliás, como mostrou o Wall Street Journal, até os consultores americanos descreem de que isso não vai acontecer. Daí porque o impacto sobre o Brasil será bem menor do que alguns temiam. Você está dizendo, então, que não acredita que a China vai comprar 50 bilhões de dólares em commodities agrícolas americanas. Isso é uma questão certa para você? Não tenho dúvida nenhuma. Existem várias coisas, né? Primeiro, não tem sequer infraestrutura para tudo isso. Jamais aconteceu. A agricultura americana está hoje muito enfraquecida, não só pelos efeitos da guerra comercial, como este ano foi muito cruel de clima. Inundações na primavera, no início do ano, e um frio precoce que machucou muito a produção corrente. Com isso, houve muito prejuízo, muita gente quebrou, muitas daquelas famílias tradicionais de 4, 5, 6 gerações de produção agrícola saiu do mercado porque eles quebraram, né? E só para ter uma ideia, Kelly, em 2013, o valor adicionado na agricultura, a renda na agricultura americana, foi de 120 bilhões de dólares. A estimativa para esse ano é de 55. Tem dinheiro dado pelo Tesouro, mas o valor da produção líquido é menos da metade. Eles estão muito enfraquecidos, não tem condição de se fazer, é muito mais ruído político. Agora, claro, eles vão exportar mais, né? Mas a nossa percepção, Kelly, é que a demanda internacional vai seguir boa, não é só a China. A demanda no Brasil está melhorando, a economia está melhorando, a demanda está melhorando, isso impacta nas carnes e, por tabela, nos grãos. Então, o consumo global ainda vai crescer e mesmo que os americanos exportem, por exemplo, carne suína, que farão,
né? A demanda é tão grande, aquela parte não atendida é tão grande, que tem espaço para todo mundo. Por isso que nós temos uma visão muito construtiva para o caso do Brasil. Muito interessante. Agora, diante deste cenário, você colocou aqui dois fatores principais. Um deles, a demanda, fruto da peste suína africana, que deve manter o mercado de carnes aquecido e também deve trazer bons resultados para o grão aqui no Brasil, para os grãos. O segundo ponto que você menciona é que, neste momento, você tem uma certa descrença em relação à robustez deste acordo anunciado, ainda não assinado, e prevê que haverá uma demanda consistente pelos produtos do Brasil. Juntando estes dois fatores, me parece que um cenário de otimismo vem aí pela frente, com demanda consistente e renda no campo para 2020. É isso que você conclui? É isso, exatamente isso. Eu adicionaria, no caso do chinês, mais uma coisa, né? Os chineses, nesses 2 anos que passaram, eles tiveram um abastecimento tranquilo a partir do Brasil. Eles não vão abrir mão disso. Afinal, foram os americanos que romperam os contratos com a guerra comercial. Eu não tenho dúvida que os chineses continuarão as suas compras aqui. E por isso também, não só por isso, mas por isso também, que eu acho que o cenário é bastante positivo. Se você olhar os preços de milho, de soja, de carne, eles são preços muito bons no conjunto das atividades. Isso eu acho que vai continuar acontecendo e os mercados estão precificando uma continuidade dessa boa situação do Brasil, aqui e lá fora. Bom, esse é um contexto macro e aí a gente aprofunda um pouco mais, porque o detalhe importante que você menciona para a gente é que há preocupação com a robustez desse acordo entre Estados Unidos e China, e isso pode aparecer como oportunidade para as commodities agrícolas do Brasil. Esse é um dos pontos. Agora, o segundo fator tem a ver como o mercado financeiro enxerga esse acordo entre Estados Unidos e China e qual o efeito disso para o dólar. Com que dólar nós vamos trabalhar em 2020 e qual o efeito da percepção de guerra comercial na formação da taxa de câmbio? Os mercados aqui e lá fora estão olhando esse acordo de duas formas. Muito bom no curto prazo, né, porque tirou uma tensão, uma incerteza que era muito ruim. Mas ninguém tem dúvida que a disputa entre as duas potências vai continuar, porque é um acordo muito limitado essencialmente à questão agrícola, e não encerrou a disputa ao Chile e Estados Unidos, que é uma disputa clássica de duas grandes potências, uma emergente e a outra estabelecida. Mas, de qualquer forma, há acomodou um pouco, é positivo esse acordo. E aqui dentro, há uma perspectiva também positiva, que é a recuperação econômica, né? Nesse final de ano, todos os indicadores mostram que o Brasil vai crescer mais no ano que vem do que esse ano. E, como consequência, a demanda, em geral, para todos os produtos, mas também para alimentos, será boa. Daí porque o dólar aqui no nosso mercado já recuou, hoje estava nessa faixa de 4,07, e eu acho que se continuar dessa forma, alguma coisa entre 4 e 4,05 pode ser o fechamento do ano. Lembrando sempre que todo mundo faz que dólar é a coisa mais difícil de ser projetada, vale para mim, mas vale para todos. Mas só deixar claro que essa melhora aqui, lá fora e aqui, tiraram aquela pressão dos 4,20, de números muito altos estavam lá. Eu miraria mais para algo em torno de R$4, com todos os riscos que tem a projeção do dólar. Né? Bom, para a gente encerrar esse cenário de perspectivas para 2020, de onde vêm os riscos mais acentuados que podem impactar o agro brasileiro no próximo ano? Olha, eu, tirando, como sempre, a questão do clima, eu acho que vejo dois riscos que ainda são riscos que vêm de fora. Como eu mencionei há um instante, Kelly, a guerra comercial entre os dois países não está encerrada. Sequer o acordo foi assinado. Então, e essas coisas vão continuar pressionando. E a segunda coisa que me preocupa muito está ligada à questão ambiental. Né? Há uma radicalização acentuada nessa percepção, e eu acho que o Brasil não está ainda isento de sofrer retaliações vindas do exterior contra produtos nossos. Isso me parece que é o maior risco, junto com a guerra comercial, e maior incerteza
que enfrentaremos no ano que vem. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e nesta edição você está acompanhando as principais projeções para o agro em 2020. Na primeira parte do programa já ouvimos José Roberto Mendonça de Barros, que abordou temas como dólar, guerra comercial e riscos para o agro no próximo ano. Para continuar esta conversa, nós convidamos também outro especialista de renome no agronegócio mundial, Marcos Ianchi. Antes de convidá-lo para esse bate-papo, eu quero apresentar para vocês um gráfico enviado pelo Marcos, que mostra aqui para a gente a concorrência Brasil-Estados Unidos na China, as exportações dos dois países para a China, que é o impacto da guerra comercial. Eu vou pedir aqui para os meninos focarem na soja em grão, que é o primeiro destaque que eu quero chamar a atenção. Vejam que as exportações brasileiras avançaram, aumento da participação do Brasil em detrimento da participação dos Estados Unidos. Avançamos para a carne bovina, em que essa elevada participação do Brasil fica ainda mais evidente ao longo dos últimos anos em bilhões de dólares, a concorrência Brasil-Estados Unidos, a disputa do mercado chinês. E na carne suína, a gente observa também uma crescente participação do Brasil neste mercado. Agora, a questão é saber qual a tendência para 2020. Vamos então conversar com o coordenador do INSPER Agro Global, Marcos Ianchi, que analisa as principais tendências para este novo momento, o momento de 2020. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Keren. É um prazer estar com você e com todo mundo aí lá do Canal Rural. Bom, para começar, o primeiro tema é guerra comercial. Você enviou esse gráfico para a gente que ilustra claramente o aumento da participação brasileira nas exportações para a China em detrimento da participação dos Estados Unidos. O ponto é saber, o acordo anunciado entre Estados Unidos e China vai ser cumprido? Qual o efeito para o Brasil? Olha, eu acho que é muito difícil dele ser cumprido, porque a gente está falando de sair desses 14 bilhões de dólares que os americanos estão exportando para a China esse ano para 56 bilhões de dólares daqui a 2 anos. Foi isso que o Trump prometeu para os agricultores americanos nesse momento pré-eleitoral. Mas a gente sabe que os Estados Unidos está saindo de uma safra muito ruim, com perda de 25 milhões de toneladas de soja, 20 milhões de milho. Portanto, eles não terão produto no curto prazo para conseguir exportar mais para a China nos valores que estão sendo propostos, né? Então, eu acho que é muito difícil que se consiga aumentar tanto a exportação. Agora, o que interessa para a gente é saber se esse acordo vai ser feito dentro das regras de mercado livre, que é o que existia antes da guerra comercial, ou se eles vão forçar a mão e vão aí talvez criar canais dirigidos ou administrados para comprar mais produto dos Estados Unidos. E aí pode haver um grande rebalanceamento da soja, né? E pode também haver impacto nesses outros mercados que você falou. A gente cresceu em todas as carnes, crescemos em algodão, né? Então, quer dizer, a gente pode ter impacto muito ruim aí se eles forçarem a mão. Agora, eu acho que é muito difícil de conseguir implementar esse acordo em 2 anos. Ou seja, qual é a consequência que a gente já pode esperar de guerra comercial para o mercado brasileiro? O Brasil vai continuar exportando e sendo beneficiado com preços mais altos para commodities agrícolas e também as questões das carnes, que estão ligadas a outro fator, mas também é importante mencionar. Olha, eu acho que o Brasil sempre encontrará mercado para os seus produtos. A guerra comercial produziu uma distorção, que foi o fato dos americanos conseguirem vender muito menos soja e a gente ter que cobrir os Estados Unidos no segundo semestre por causa dessa imensa taxação que eles tiveram. Eu acho que agora a gente volta à normalidade na soja, pode ser que a gente perca espaço na China, mas ganhe espaço em outros mercados que a gente perdeu nesses últimos anos. Então, eu acho que há um rebalanceamento muito possível aí em termos de mercados que compram soja, e aí precisa ver se essa guerra comercial vai acabar afetando no sentido, por exemplo, se eles falarem que as empresas estatais chinesas vão comprar preferencialmente dos Estados Unidos, já há uma distorção aí, e isso pode prejudicar a gente na própria soja, pode prejudicar a gente em algodão, que a gente também cresceu muito, igualamos a exportação a dos Estados Unidos, e eles estão há anos relativamente fechados para frango e para carne bovina, e aí pode haver uma abertura de mercado para os Estados Unidos nesses produtos. Então, a gente pode ter efeitos negativos da guerra comercial. Agora, sempre haverá
outros mercados que compram os nossos produtos. Né? Aí é o pulo do gato que a gente está vendo na sua avaliação, que é a internacionalização do agronegócio brasileiro com muito mais vigor, em que aquela lógica, por exemplo, no mercado de carnes, em que 80% da formação de preço se dava no mercado interno e 20% nas exportações, ela está passando por uma severa alteração? Você sabe o que aconteceu, Kelly? São dois fatores inesperados que ninguém previa. O primeiro é uma guerra comercial tão dura como ela foi nesses últimos anos, que os americanos foram alijados do mercado da China e teve também toda a guerra lá do outro lado, que dificultou a exportação da China para os Estados Unidos, e agora esse acordo surpreendente nesse final de ano, feito para agradar basicamente os agricultores lá do meio oeste que estavam bravos com o Trump, né? E a outra coisa foi essa epidemia de peste suína, que abriu um tremendo mercado para carnes que estava relativamente fechado e muito restritivo na China até o ano passado, né? E agora, por conta da crise dos suínos, eles estão comprando muito mais carne bovina, carne de aves e principalmente carne suína. Então, eu acho que esses dois fatores afetam bastante a gente. E no caso das carnes, o que é muito interessante é que agora a precificação passa a ser cada vez mais feita também pelo mercado externo. Antes, a carne era essencialmente um produto de mercado interno, 20% aqui dentro, 80% fora, tende a ficar agora cada vez mais feita a formação de preços pelo exterior, eu acho. Né? Então, acho que isso é muito importante. Isso aconteceu com o milho lá em 2012, se você se lembra. Até 2012, a gente tinha no milho um produto de mercado interno, essencialmente. E aí, com a possibilidade da quebra da safra americana naquele momento, a gente já exportou 30 milhões de toneladas, esse ano a gente vai fazer 40, somos hoje o segundo maior do mundo, então a precificação de milho hoje é dada pelas bolsas internacionais. A precificação de carnes vai ser cada vez mais dada pelas exportações e pelos preços internacionais de carne. Agora, professor, a grande questão que o nosso telespectador quer saber é se vai ter renda para o agro brasileiro, porque está muito claro o conceito que você nos traz da internacionalização e de um novo momento para outros produtos, a exemplo do milho, da soja, as carnes agora muito ligadas às demandas internacionais. O ponto é saber, estamos exportando mais, figuramos como um grande player no mercado internacional e o produtor rural brasileiro vai ter renda? Olha, eu acho que a gente tem algo que é um fator de muito sucesso do nosso agronegócio, é que nós somos totalmente internacionalizados. Nós exportamos para mais de 200 países hoje, né? Então a gente não depende só da conjuntura doméstica. Eu acho que isso é muito bom. Agora, a gente está vivendo tempos de guerras comerciais, de conflitos geopolíticos, de crises sanitárias pelo mundo. Então, obviamente, a gente tem que ficar muito atento como essas coisas vão se resolver, certo? Se a guerra comercial, se esse acordo comercial agora vira comércio dirigido, comércio administrado, preferencial, entendeu? A gente pode começar a ter alguns problemas lá fora no nosso acesso ao mercado, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento se esse acordo segue as regras da OMC e se ele vai ter impactos no sentido de destruir o livre comércio, de criar canais preferenciais que a gente não possa participar. Bom, você traz um outro elemento para essa nossa conversa que é extremamente rico, que é comércio dirigido. Com o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio, há uma grande probabilidade ou uma possibilidade disso acontecer, porque esse seria o maior risco para o agro brasileiro em 2020, pelo menos apontado por você até o momento. Eu acho que é uma grande probabilidade de acontecer sim, viu, Kellen? Porque o mundo, ele funcionou assim durante muito tempo, né? E a gente criou regras multilaterais em 1945, depois da guerra, até porque precisava disso, o mundo precisava de paz, o mundo precisava de livre comércio, o mundo precisava de instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, tudo isso foi criado lá no pós-guerra e gerou 80 anos de multilateralismo e de regras bastante rígidas. Por exemplo, lá na Organização Mundial do Comércio existe um órgão de apelação que decide as coisas e que morde e que pode impor essas regras. Com a não nomeação lá dos juízes pelos Estados Unidos, ela fica muito enfraquecida nesse momento. A guerra comercial é mais um fator de enfraquecimento. E o fato da China fazer um acordo com os Estados Unidos mostra que os dois maiores economias do mundo hoje
estão endossando uma prática de comércio discriminatório através de um acordo comercial bilateral, certo? Então, eu acho que é muito preocupante, sim, e isso vai acontecer cada vez mais, e isso exige maior presença nossa nos fóruns internacionais e nos países, e uma ação contundente para a gente não perder mercado. E já tem agricultor contando os dias para o início da colheita da soja no maior estado produtor do grão no Brasil, Mato Grosso. A expectativa é de que as primeiras áreas comecem a ser colhidas já na próxima semana. Então vamos para Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem os detalhes, porque ele conversou com os produtores de várias regiões que já estão ali nos preparativos. É isso? Seja bem-vindo. É isso que é. Boa tarde, Kelly. É exatamente isso. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Fim de ano, normalmente, o pessoal aí que está de folga, né, não é bem assim no campo, né? O pessoal continua trabalhando e trabalhando firme, porque, como você disse, algumas áreas já ficam prontas para a colheita, aquelas que os produtores plantaram mais cedo ou com cultivares super precoces, né? Justamente para permitir aí o cultivo na sequência da segunda safra, nesse caso especificamente do algodão, né, que é preciso ser plantado aí até meados de janeiro, 20 de janeiro mais ou menos. Então esse pessoal é quem está com as lavouras já preparadas ou em fase de preparação para o início da colheita. Na semana que vem, Kelly, terão áreas sendo colhidas lá na região de Itapurá, também na região de Nova Mutum, já por volta do dia 26, 28 de dezembro já deve ter máquina no campo. E na semana seguinte, já na primeira semana de janeiro, também tem agricultor colhendo ou iniciando a colheita. O Rafael, por exemplo, lá de Nova Mutum, mandou um vídeo para a gente mostrando como está a lavoura dele, as primeiras áreas que vão ser colhidas já na primeira semana de janeiro. Vamos ver o que ele disse. Uma lavoura vistosa, bem formada e com produtividade promissora. Na fazenda Dr. Paulo, em Nova Mutum, a soja ocupa 2.600 hectares. As primeiras áreas vão começar a ser colhidas daqui a 2 semanas. O agricultor Rafael Kimmel está esperançoso com o desempenho da plantação. Essa é uma variedade de soja super precoce. Ela tem um ciclo de 89 e 90 dias. Ela foi plantada no início de outubro, a previsão de colheita dela é para o dia 5 de janeiro. O desenvolvimento dela foi dentro do esperado, tá? A gente não teve falta de chuva nem excesso, tá? A pressão de praga aqui foi muito baixa e a expectativa de produção é muito boa. A previsão do Rafael é colher acima de 68 sacas por hectare. É isso, Kelly. Então, os primeiros registros de colheita já devem acontecer na semana que vem. A gente, claro, vai trazer aqui no Mercado e Companhia se a colheita realmente começar nas áreas que eu mencionei, ali na região de Itapurá e em outras regiões do estado, evidentemente. Aqui em Mato Grosso, mais de 9.770.000 hectares foram cultivados com soja nesta safra, né? Então, a colheita que começará aí nas próximas semanas vai se estender aí por várias e várias semanas. Mas, é claro, a gente vai acompanhar tudo e ver se o desempenho, de fato, que os produtores estão esperando, realmente se vão ser confirmados aí na hora da colheita, Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.